O som agudo de metal raspando contra o concreto rompeu o silêncio das 4h53 da manhã. Jessé Collins despertou num pulo. As mãos sujas de graxa ainda seguravam uma chave inglesa enquanto ele se sentava no catre amassado ao lado da bancada de ferramentas. Esfregou os olhos, tentando focar na luz alaranjada e tênue do aquecedor no fundo da garagem. Foi então que viu um movimento. Uma silhueta debaixo da lona desbotada que cobria a lei antiga de seu pai. Ele se levantou com o coração disparado. Alô? Silêncio. Jessé pegou uma barra de ferro atrás da bancada. Aqui é propriedade privada, avisou, tentando soar firme, embora a voz tremesse. Seja lá quem for, não vou chamar a polícia. Mas você precisa sair. A lona se mexeu. E então, uma voz fraca, trêmula, quase um sussurro. Desculpa. Eu não queria. Jessé paralisou. Era uma mulher. Jovem. Assustada. Largou a barra e se ajoelhou devagar. Você tá bem? Ela se sentou com dificuldade, tremendo. Os cachos loiros grudavam na testa suada. Os lábios estavam pálidos. O casaco, caro, daqueles que só se vê em filmes, estava rasgado no cotovelo. Não combinava com aquela garagem velha e enferrujada. Ela piscou lentamente. Eu só precisava de um lugar quente. Achei que não tinha ninguém aqui. Você dormiu aqui a noite toda? Ele perguntou, incrédulo. Andei por horas, sussurrou. Sem celular, sem carteira. Ninguém parou. Vi a luz da garagem. Jessé podia tê-la mandado embora. Já haviam invadido o lugar antes. Não que tivesse muito valor, só ferramentas, uma cafeteira quebrada e um Civic 89 que mal funcionava. Mas era tudo que ele tinha. Então ela tossiu. Forte. Sem pensar, Jessé tirou a camisa de flanela e envolveu os ombros dela. Você precisa comer. Vem. Ela hesitou quando ele ajudou a levantar. Era mais leve do que ele imaginava. Jessé. Ele disse, suavemente, ao guiá-la até a pequena salinha de descanso. Não precisa me contar seu nome. Até se sentir pronta. Ela o olhou. Os lábios tremiam. Helena. Mas do jeito que disse. Não era só um nome. Era um segredo. Jessé esquentou o resto do chili da noite anterior e colocou na frente dela, junto com uma garrafa d'água. Ela devorou tudo. Você tá machucada? Ele perguntou. Não. Só. Perdida. Ele não insistiu. Apenas se sentou em frente, observando aquela mulher com um casaco de $4.000 e olhos cheios de medo. O que ela fazia dormindo no chão frio de uma garagem em Mechanicsville? Quando o sol já entrava pelas janelas, ela parecia outra. Menos pálida. Mais real. Mas o olhar ainda carregava o mesmo peso, uma angústia silenciosa, como se fugisse de algo. Ou alguém. Posso ligar para alguém? Jessé perguntou. Ela hesitou. Não tem ninguém. Ninguém? Eu falei sério. Não quero polícia. Só. Preciso de um dia. As palavras pairaram pesadas no ar. Tá bem, Jessé respondeu, após um momento. Pode ficar. Só por hoje. Mas se alguém ver atrás. Quero saber quem você realmente é. Ela engoliu seco. Helena Foster. Jessé arregalou os olhos. Aquele sobrenome. Ele já tinha ouvido. Nos jornais da lanchonete. Nos noticiários quando bilionários faziam doações sem mudar nada. A família Foster era dona de metade de Nova York, hotéis, tecnologia, navios, imóveis. Você tá falando daquela família Foster? Ela não respondeu. Só olhou para acolher. Eu era. Até essa semana. Jessé não fez mais perguntas. Deu a ela algo raro. Espaço. Silêncio. Naquela tarde, Jessé foi ao ferrovelho. Voltou com um aquecedor melhor e um colchão novo. Helena ficou na garagem. Limpou tudo. Alinhou ferramentas, varreu o chão. Não precisa fazer isso. Eu sei, respondeu baixinho. Mas ajuda. À noite, comeram miojo juntos. Riram. Pela primeira vez em dias, Helena sorriu. E Jessé, que não sorria desde que a mãe morreu, sentiu por um instante que o mundo parava. Mas Jessé não sabia que, na manhã seguinte, ela estaria desaparecida. Em cima da mesa um bilhete escrito à mão, uma pulseira de ouro. E um silêncio que parecia gritar. Obrigada por sua bondade. Você me salvou mais do que imagina. Helena. Sem número. Sem explicação. A pulseira era pesada. Ouro de verdade. Um esmeralda brilhava no centro. Dinheiro antigo. Daqueles que vinham com segredos. E com perigos. Droga. Jessé murmurou, caminhando de um lado para o outro.
Por que ela deixaria isso? O que tá acontecendo? Checou as câmeras. Nada. Saindo da garagem, sentiu o vento frio na pele. A rua ainda dormia. Mas algo dentro dele já estava acordado. 2 dias depois. Começou. Gessé terminava o conserto de um carburador quando um SUV preto e reluzente parou na entrada. O vidro abaixou. Um homem de terno sob medida, queixo firme e óculos espelhados o encarou. Gessé Collins. Depende de quem tá perguntando. O homem mostrou uma foto. Helena. Mas diferente. Impecável. Maquiada. Num evento de gala, cercada por diamantes. Já viu essa mulher? Não, Gessé mentiu. Tem certeza? O último sinal do celular dela foi a meio quilômetro daqui. Já disse que não. O homem guardou a foto. Se vir. Não tente ser herói. O carro saiu. Silencioso. Frio. Naquela noite, Gessé não dormiu. Pesquisou Helena Foster desaparecida no celular rachado. Sites de fofoca. Boatos de noivado adiado. Escândalos abafados. Mas uma matéria chamou atenção. Helena Foster foi vista pela última vez saindo de um gala após discutir com o noivo, Brandon Kine, herdeiro da fortuna Cage. Gessé se inclinou. Kine. O nome lhe era familiar. Escândalos de trabalho escravo na América do Sul. Um homem com dinheiro, advogados e segredos enterrados fundo. E agora? Gessé entendia. Talvez Helena fosse um desses segredos. E talvez ainda estivesse em perigo. Ele deveria esquecer. Jogar a pulseira numa gaveta e seguir com sua vida. Mas não conseguia. Ela confiou nele. E Gessé Collins, mecânico falido, mãos sujas de graxa, não ia deixar isso ser em vão. Ele ainda não sabia. Mas sua vida já tinha sido colocada numa lista. E da próxima vez que visse Helena, não seria ela quem precisaria de ajuda. Na manhã seguinte, às 7h16, o mundo de Gessé desabou de novo. Um helicóptero cinza e sem marcas pousou num terreno vazio ao lado da garagem. O vento derrubou ferramentas e espalhou poeira. Gessé correu para fora, gritando: "Você não pode pousar aqui." A porta se abriu. De dentro, desceu um homem de cabelos prateados e terno impecável. Ao lado dele, 2 seguranças armados. Imóveis. Silenciosos. E prontos para tudo. Gessé deu um passo para trás. O homem à sua frente não se apresentou. Não sorriu. Apenas caminhou em sua direção como se fosse dono do chão que Gessé pisava. "Você teve minha filha aqui." A voz era firme, gélida. "Ela te disse alguma coisa?" O estômago de Gessé despencou. "Quem?" "Helena." O homem cortou. "Helena Foster." Gessé ficou imóvel. "Você é o pai dela?" O homem não respondeu. Apenas ergueu algo. Dentro de um saco plástico transparente, o bracelete de ouro que Helena havia deixado sobre a mesa. "A única razão pela qual estou falando com você, em vez de mandar alguém muito menos civilizado, é porque ela deixou isto." "E você tocou?" A mandíbula de Gessé se fechou. Ela estava com frio. Com fome. Sozinha. "Eu só dei comida. E um lugar para dormir. Nada mais." O homem o analisou com frieza. "Você acha que bondade é simples, Sr. Collins. Mas no nosso mundo, bondade é perigosa. Ela cria laços. Cria alavancas. Pessoas como você não pertencem a ele." "Eu não faço parte do seu mundo", Gessé rebateu. "E nem quero fazer." O homem não demonstrou reação. "A mãe da Helena morreu quando ela tinha 10 anos. Desde então, eu a protejo. De ameaças. Como Brandon Kine, que esconde podridão sob sorrisos. Você acha que ela fugiu por acidente? Que simplesmente tropeçou na sua garagem?" Gessé sentiu o estômago virar. "Ela escolheu desaparecer." O homem continuou. "E se for esperta, vai continuar sumida. Mas se ela entrar em contato com você, não ajude. Se afaste. É a coisa mais gentil que pode fazer por ela." Ele se virou. Os seguranças o seguiram, mas Gessé deu um passo à frente. "Por que está me dizendo tudo isso?" O homem parou, já nos degraus do helicóptero. Sem virar, respondeu: "Porque ela já está te observando." O rotor girou, levantando poeira. Gessé ficou parado enquanto o helicóptero desaparecia no céu nublado de Mechanicsville, como um fantasma que nunca esteve ali. Naquela noite, Gessé não foi ao bar. Não trabalhou em nenhum carro. Apenas ficou sentado, olhando para o colchão onde Helena dormira. Teria sido tudo um jogo? Não. Ele se lembrava do jeito que ela segurava a flanela. Da voz trêmula ao dizer obrigada. Aquilo era real. Mas agora era claro. Ela não fugira de um namorado. Fugira de algo maior.
mais escuro. Algo ligado ao sobrenome Foster. E a fortuna que não apenas mudava vidas, apagava elas. Jessé olhou para suas mãos sujas de graxa, para os boletos vencidos presos à geladeira. Ele não pertencia ao mundo dela, mas não conseguia parar de pensar nela. No medo nos olhos dela, na maneira como, por uma noite, ela pareceu em paz. Naquele mundo bagunçado, mas verdadeiro. Ele atravessou a rua. Pegou o telefone público. Não tinha o número dela, mas tinha o nome. E algo dentro dele dizia: ela precisa de mim. Mais do que pode admitir. 10 dias se passaram. Nada. Até que Jessé foi até uma lanchonete, 3 cidades adiante, para tomar um café. E viu na TV montada na parede Brandon Kane encontrado morto em suíte privada. Suspeita de overdose. Mas Jessé não estava olhando para Brandon. Seus olhos travaram na mulher sendo escoltada pelos fundos do hotel, de sobretudo e óculos escuros. Helena, pálida, cercada de advogados. Os repórteres gritavam. Ela sussurrava. Mas Jessé leu seus lábios. Eu não fiz isso. O café esfriou em sua mão. O coração disparou. Ela estava lá. Quando aconteceu? E se Jessé não a encontrasse primeiro? Alguém o faria. Não para salvá-la, para enterrá-la. Ele saiu da lanchonete sem tocar no café. Deixou $5 amassados no balcão. E sumiu na tarde nublada com um único objetivo: encontrar Helena antes que fosse tarde demais. 3 dias de busca. Ligações para hotéis, motéis, qualquer canto entre Mechanicsville e Manhattan onde ela pudesse ter se escondido. Na maioria das vezes, recebia silêncio ou um clique seco. Até o 4º dia, numa hospedaria em White Plains. Ela saiu ontem, disse o atendente. Mal falou. Tava exausta. Parecia que não dormia há semanas. O coração de Jessé disparou. Ela disse para onde ia. Disse que ia terminar algo. Soou. Final. Naquela noite, Jessé sonhou com Helena caminhando por entre a névoa. Sempre à frente. Sempre desaparecendo atrás de um portão de ferro com um emblema dourado. Pela manhã, reconheceu o símbolo no jornal. Gala Foster Holdings, hoje à noite em Manhattan, em homenagem a Brandon Kane. O que você tá fazendo, Helena? Murmurou Jessé. Se ela ia entrar naquele prédio, não era por acaso. Era para enfrentar o fogo. Jessé não tinha terno, mas sabia como burlar um valé. $200 e um sorriso bastaram. Entrou no Foster Tower com um crachá temporário. A gala brilhava. Cristais. Champanhe. Sussurros venenosos. Então a viu, Helena, sozinha, no fim do salão. Cabelos presos, brincos de esmeralda reluzindo. Linda. Intocável. Mas quando seus olhos encontraram os dele, o tempo parou. Por um instante, Jessé viu a mesma garota que comeu chile numa cadeira dobrável. Mas aquele não era o mundo dela. E ambos sabiam. Ele cruzou o salão. Helena, sussurrou ao se aproximar. Ela congelou. Você não devia estar aqui. Nem você. Antes que pudesse responder, uma voz cortou a música. Helena Foster, disse uma mulher. Que bom que veio. Miranda Kane, irmã de Brandon. Sorriso afiado. Olhos frios. Helena se endireitou. Você mentiu sobre a overdose dele. Miranda inclinou a cabeça. Menti? Você armou tudo. Todos protegemos o legado da nossa família. Do nosso jeito. Jessé se colocou à frente de Helena, encarando Miranda. Encosta nela de novo. E eu juro. Vai fazer o quê? Miranda zombou. Voltar para sua garagem. Com muito orgulho, respondeu Jessé, sem piscar. Miranda riu. Você acha mesmo que ela vai largar tudo isso? Por você? Foi Helena quem respondeu. Alto. Firme. Eu já larguei. O salão silenciou. Esse dinheiro. Essas pessoas. Assistiram um homem morrer e transformaram em marketing. Chega. Eu terminei de fingir que sou uma de vocês. Câmeras se viraram. Celulares gravavam. Helena. Sibilou Miranda. Não. Respondeu Helena. Jessé apertou sua mão. Vamos. Eles saíram. Sem pressa. Sem segurança os barrando. Porque às vezes, o ato mais poderoso é o mais silencioso. 3 meses depois, a garagem estava mais movimentada. Mais limpa. As dívidas foram pagas. Por um anônimo. As ferramentas eram novas. E Helena estava lá. Não trabalhando para Jessé. Mas com ele. De jeans. Cabelo preso e cheiro de óleo e sabão de lavanda. Ela não pertencia mais a mansões. Pertencia ali. Sob o céu. Num lugar onde as coisas quebravam. E se consertavam com paciência e mãos firmes. Numa tarde, enquanto Jessé apertava um parafuso debaixo de um carê, ela se ajoelhou ao lado dele e sussurrou. Obrigada. Por nunca me pedir para ser outra pessoa. Ele olhou para ela. Mãos sujas. Coração limpo. Obrigado.
por não correr mais. E ali, entre ferrugem e redenção, os lábios se encontraram. Porque o amor verdadeiro não precisa de candelabros, nem de vestidos de gala. Só de alguém que fique.